Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. Terror no acampamento. William olhava com orgulho para o acampamento Lago Feliz, um lugar que ele e sua família construíram com amor e dedicação, no interior da Califórnia. O acampamento era um refúgio tranquilo, cercado por uma exuberante floresta e banhado por um lago sereno. Por anos, William e sua esposa trabalharam arduamente para oferecer momentos felizes e inesquecíveis para os campistas. No entanto, o destino lhes pregou uma peça cruel nos anos 50. Um empresário local, de aparência confiável, aproximou-se de William com uma proposta tentadora. Ele prometia expandir o acampamento, formando uma sociedade que traria prosperidade e sucesso para ambos. Desesperado por novas oportunidades, William aceitou. No entanto, o empresário mostrou suas verdadeiras intenções quando tomou o acampamento para si, alterando imediatamente seu nome para Lago Sereno. William e sua família foram deixados sem nada, e a traição os atingiu em cheio. Consumidos pela amargura e pela dor, eles se afundaram no alcoolismo, assistindo impotentes enquanto sua vida desmoronava. O filho do casal, um jovem talentoso e cheio de sonhos, também enfrentou uma trajetória sombria. O golpe sofrido por sua família deixou marcas profundas em sua psique, levando-o a desenvolver doenças psiquiátricas graves. Ele foi internado em um renomado manicômio naquela época, onde passou anos lutando contra seus demônios internos. Na década de 70, após um longo período de tratamento, os médicos finalmente atestaram a recuperação completa do filho de William. Com um coração cheio de esperança e uma mente aparentemente curada, ele foi liberado daquele manicômio. Contudo, aquela noite em que a liberdade finalmente lhe foi concedida, marcou o início de um capítulo terrível e sangrento. Movido pela sede de vingança, o filho de William decidiu retornar à colônia de férias Lago Sereno, que havia se tornado um símbolo de sua desgraça familiar. Ele estava determinado a fazer todos aqueles que participaram daquele golpe pagar pelo que fizeram. Na escuridão da noite, ele se infiltrou sorrateiramente no local. Armado com uma brutalidade inigualável, o filho de William massacrou friamente todos os campistas e monitores que encontrou, deixando apenas um sobrevivente. A cada golpe, cada grito de dor, sua vingança se alimentava. O massacre no acampamento Lago Sereno deixou um rastro de morte e desespero que ecoaria para sempre nas mentes daqueles que conheciam sua história. Os corpos dos campistas e monitores foram encontrados na manhã seguinte, espalhados pela paisagem outrora serena e agora manchada de sangue. A notícia se espalhou pela cidade, trazendo choque e horror para a comunidade local. A colônia de férias, agora um lugar macabro e amaldiçoado, foi isolada pelas autoridades, impedindo que mais pessoas caíssem nas garras do filho de William. Enquanto as investigações se desenrolavam e a polícia tentava entender o que aconteceu naquela fatídica noite, o único sobrevivente daquele massacre, o jovem que escapou das garras do assassino enlouquecido, foi levado às autoridades para prestar depoimento. Seu relato detalhado e traumatizante confirmou as histórias de terror que cercavam o acampamento Lago Sereno. No entanto, mesmo com a verdade revelada, o filho de William desapareceu nas sombras. Ele se fundiu à escuridão, tornando-se um fantasma vingativo que assombrava os pesadelos daqueles que ousavam pronunciar o nome daquele acampamento. Seu destino permaneceu desconhecido, perdido em um limbo entre a loucura e o além. O acampamento Lago Sereno, agora conhecido como o local da maior tragédia da região, foi abandonado. Ninguém havia ousado se aventurar em suas terras amaldiçoadas novamente. A natureza lentamente engoliu os vestígios do passado, encobrindo os horrores vividos ali. Mas, mesmo com o fechamento daquele acampamento, o terror permaneceu como uma sombra inesquecível nas memórias dos habitantes da região e nas lendas que ali circulavam. Aqueles que ousavam olhar profundamente na escuridão da noite ainda podiam vislumbrar o vulto do filho de William, pronto para saciar sua sede de vingança em busca de novas vítimas. A história do acampamento Lago Sereno se tornou um conto sombrio, uma advertência para aqueles que se aventuravam em lugares esquecidos pelo tempo e manchados pela tragédia.
O massacre permaneceu como um marco aterrorizante na história daquela pequena cidade, lembrando a todos que a escuridão pode emergir dos lugares mais inesperados, deixando cicatrizes inesquecíveis na alma humana. Anos se passaram desde a noite sangrenta no acampamento. A colônia de férias permanecia abandonada, um lugar que atraía apenas a curiosidade mórbida daqueles que conheciam sua história macabra. Mas, como se a escuridão que ali residia não fosse suficiente para afastar todos os intrusos, um grupo de jovens decidiu desafiar o destino e explorar o local. O grupo, que era formado por 5 amigos corajosos, adentrou as fronteiras sombrias daquele acampamento. Suas lanternas iluminavam o caminho enquanto caminhavam cautelosamente pelas trilhas cobertas de folhas secas e galhos quebrados. O ar parecia mais denso, como se a atmosfera estivesse impregnada com uma energia sombria e sinistra. Enquanto exploravam o terreno abandonado, os jovens perceberam os vestígios de um passado macabro. Cabanas de madeira deterioradas e balanços rangendo ao vento testemunhavam a presença de pessoas que outrora riram e brincaram naquele lugar. Agora, apenas silêncio e desolação os recebiam. Ignorando os arrepios que percorriam suas espinhas, eles ergueram suas barracas em uma clareira central, próxima ao Lago Sombrio, local que antes era utilizado para as reuniões matinais no acampamento, ritual que era repetido todas as manhãs na colônia de férias. Eles acenderam uma fogueira no acampamento, buscando se aquecer no calor das chamas. No entanto, mesmo o fogo crepitante não era capaz de afugentar a sensação crescente de que algo terrível estava prestes a acontecer. Enquanto se reuniam ao redor do fogo, compartilhando histórias e risadas nervosas, o grupo perceberam movimentos inquietantes nos arredores. Sombras dançavam entre as árvores, brincando com a sua visão. Sussurros assombrosos pareciam ecoar no vento noturno, despertando um medo ancestral que permeava o local. Lucas seguiu a trilha sinuosa, que se adentrava em uma densa área de árvores antigas e retorcidas. Cada passo parecia afundar mais profundamente em um passado sombrio. Ao seu redor, ouvia-se o farfalhar das folhas secas sob seus pés, uma melodia macabra que ecoava em sua mente. Enquanto avançava, a lanterna de Lucas iluminava a silhueta de construções em ruínas. Eram os vestígios decrépitos daqueles antigos chalés que outrora abrigaram os campistas. As paredes estavam cobertas de musgo e rachaduras, as janelas quebradas permitiam a entrada de sombras inquietas. Era como se os próprios escombros sussurrassem histórias de terror que assombravam aquele lugar. Curioso e tomado por uma mistura de medo e fascínio, Lucas decidiu entrar em um daqueles chalés abandonados. Ao cruzar o limiar, foi recebido por uma atmosfera sufocante. O ar estava impregnado de mofo e decadência, e a escuridão parecia ter encontrado ali um refúgio permanente. A lanterna revelou móveis deteriorados e cobertos de pó, camas desfeitas e pedaços de madeira espalhados pelo chão. Cada cômodo era uma janela para o passado, carregado de memórias esquecidas e desolação. Uma sensação de pesar envolveu Lucas, como se ele estivesse invadindo um espaço sagrado que não deveria ser perturbado. Enquanto explorava o chalé, os outros jovens também adentraram em outros edifícios em ruínas. Cada um foi confrontado com sua própria dose de horror. Em um dos chalés, encontraram fotografias antigas, retratando pessoas sorridentes, agora silenciosas e perdidas para sempre. Em outro, uma sala de jogos abandonada, os móveis empoeirados pareciam ter ganhado vida própria, transbordando uma energia sinistra. À medida que o grupo se reunia novamente, suas expressões revelavam o medo e a inquietação que os envolviam. O ambiente hostil parecia ter deixado uma marca inesquecível em suas almas. Eles trocaram olhares tensos, incapazes de articular o que presenciaram. O ar estava carregado com a presença sombria do passado, e cada um deles sabia que a noite ainda tinha muito mais para revelar. O filho de William estava oculto nas sombras, observava o grupo explorando os chalés, alimentando-se de seu medo e curiosidade insensata. Ele aguardava pacientemente, sabendo que o momento certo para atacar se aproximava. Seus passos silenciosos ecoavam em sua mente, evidenciando a promessa de vingança que o consumia. O destino daquele grupo já estava selado, mesmo que eles ainda não soubessem disso.
De repente, um ruído assustador quebrou o silêncio. Lucas se virou bruscamente sua lanterna e capturou uma figura sombria no meio da mata. Seu corpo congelou de terror quando percebeu que não estava sozinho ali. Os outros jovens, alertados pelo barulho, correram em sua direção, apenas para testemunhar a cena terrível que se desenrolava diante deles. A figura sombria se revelou como o filho de William, o assassino vingativo que aterrorizou o acampamento no passado. Seu rosto era uma máscara distorcida de raiva e loucura, e em suas mãos segurava um facão reluzente. Com um sorriso sádico nos lábios, ele avançou implacavelmente em direção aos jovens, sua presença emanava uma escuridão palpável. O pânico tomou conta daquele grupo enquanto tentavam desesperadamente escapar do abraço mortal daquele assassino enlouquecido. Gritos ecoaram pela floresta, misturando-se com o som da luta desesperada pela sobrevivência. A escuridão do acampamento parecia ganhar vida própria, abraçando aquele grupo em sua teia sinistra de pesadelos. Quando tudo parecia perdido, apenas um deles conseguiu escapar das garras do filho de William. Pedro se escondeu entre um monte de caiaques que estavam amontoados à beira do lago, rezando para que não fosse visto. A carnificina finalmente cessou. Apenas um sobrevivente permanecia, encolhido e aterrorizado em um canto daquele acampamento. Sua mente estava em um turbilhão de choque e horror, incapaz de compreender completamente o que tinha acabado de testemunhar. Enquanto o último suspiro de vida se esvaía daqueles corpos espalhados pelo local, o filho de William se aproximou lentamente do sobrevivente. Seus olhos enlouquecidos encontraram os do jovem, lançando um olhar malévolo que parecia penetrar até a alma. O sobrevivente sabia que sua vida dependia de um fio. O pesadelo estava longe de terminar, e a figura sombria que se erguia diante dele, era a personificação da vingança e da loucura desenfreada. O filho de William se aproximou ainda mais, sussurrando palavras ameaçadoras e prometendo um destino aterrorizante para o último testemunho de sua fúria homicida. De repente, um som de galhos quebrando em meio à floresta fez o maníaco virar de supetão. Sem pensar duas vezes, Pedro saiu de seu esconderijo e com um grande galho de árvore golpeou fortemente a cabeça de seu algoz, que caiu desmaiado. Era o que Pedro precisava. Sem olhar para trás, com o coração a mil ele correu em direção ao seu veículo e dirigiu o mais rápido que pôde até a delegacia mais próxima. Novamente restara apenas o único sobrevivente do massacre do acampamento que agora carregava consigo o fardo de testemunhar o terror que assombrava aquele lugar maldito. E assim, a história do massacre do acampamento ganhou um capítulo final aterrorizante. O sobrevivente foi marcado para sempre pelo trauma vivido, jamais seria capaz de esquecer o horror daquela noite maldita. E o filho de William, nutrindo-se daquele medo e do desespero humano, continuaria a vagar pela escuridão, sedento por mais vítimas que alimentassem seu insaciável desejo de vingança. Olá pessoal! Chegamos ao fim dessa história assustadora. Uma história que nos mostra o quão terrível pode ser a vingança e como ela pode levar a um ciclo interminável de violência e destruição. Agradecemos a todos por terem acompanhado até aqui, deixem sua opinião nos comentários com a hashtag acampamento, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e curtam este vídeo. Nos vemos no próximo conto. Boa noite.